passei olhando porque eu preciso de todas as 3 aulas. Eu quero corrigir a tarefa para a gente não perder o fio da meada. Vocês leram sobre isso, eu quero esclarecer as dúvidas e tal. Já logo em seguida eu vou bater um papo sobre algo relativamente novo para vocês, chamado álgebra, porque uma ou outra questãozinha da prova tem a ver com essa álgebra. E como hoje eu quero passar as questões da prova no quadro, né, que tu vai levar de tarefa para fazer, então eu quero usar pelo menos uma aula para falar de álgebra antes e fazer alguns exercícios. Bom, a tua tarefa era a página 22 e eu espero do fundo do coração que vocês tenham tentado, lido a página 21 para entender e tentado a página 22. Se tu leu a página 21, cara, as coisas ficam tão claras, às vezes você lê uma, 2 vezes. Ele te conta o que ali na página 21? Ele te conta o que é um número chamado quadrado perfeito. E olha só que história é essa de quadrado perfeito. Os matemáticos conseguem enxergar o quadriculado do quadro? Eu posso definir um quadradinho, eu posso definir 4 quadradinhos, um quadradão usando 4 quadradinhos. Eu poderia fazer isso também usando 9 quadradinhos pequenos, definir um quadradão. Tudo bem para vocês? Antigamente, os matemáticos chamavam esse quadrado de quadrado 1. Esse quadrado de quadrado 4. Quadrado 9. Era assim que os matemáticos se referiam a um quadrado. Certo? O quadrado 1 é aquele que é feito de um quadradinho. O quadrado 4 é aquele que é feito de 4 quadradinhos. O quadrado 9 é aquele que é feito de 9 quadradinhos e assim por diante. Tudo bem? Os matemáticos sempre gostam, né, de achar uma relação matemática entre duas coisas. Por exemplo, se o cara vai comprar batata na feira e o quilo da batata é R$2, o cara já sabe que se ele comprar alguns quilos de batata, multiplica por 2, é o preço que ele vai pagar. Não é isso? É uma relação matemática entre os quilos que tu comprou na feira e o valor que tu vai pagar. Não é? Os matemáticos, desde muito tempo atrás, milhares de anos atrás, queriam achar relação matemática entre o número do quadrado e o lado do quadrado. Qual é o lado desse quadrado 1? Tem um lado ali, tá vendo? Ó, qual é o lado do quadrado 4? 2. O lado do quadrado 4 é 2. Qual é o lado do quadrado 3? É 3. Aqui também tem 3, já que é o lado, né? 2, aqui também é 1. Tudo bem para vocês? Então os matemáticos queriam fazer um estudo. Como é que se acha o lado do quadrado a partir do número do quadrado? Tu concorda que nesse caso, já que o número do quadrado é o número de quadradinhos do qual ele é feito, tu concorda que esse número representa a área do quadrado? Se cada azulejo desse é uma área, esse aqui área 4, esse aqui área 9, tudo bem? 9 vezes maior que a área do primeiro, tranquilo? Os matemáticos começaram a escrever o seguinte, então, ó, o lado do quadrado 9 é igual a 3, tudo bem para vocês? Beleza? Só que não era em português, né? Certo? Não era em português, era em latim que os matemáticos escreviam as informações. Nessa época, gente, não existia nem o sinal de igual, nem mais, nem menos, era tudo escrito com palavras nessa época. Olha como a matemática já foi muito pior do que ela é atualmente. Ela era escrita em forma de poemas, as equações eram frases escritas uma embaixo da outra, em vez de equações, frases numéricas. Certo? Muito pior. Eles escreviam em latim para economizar tempo, né? Porque tu lembra que não tinha impressora, né? Há tempos atrás, né? Certo? Impressora é uma coisa nova. Aliás, quem inventou a ideia de fazer impressão modernamente foi Gutenberg, né? E isso foi, eu nem lembro exatamente quando é que foi que Gutenberg inventou a prensa. Deixa eu ver aqui, dizem que o Google sabe tudo. Gutenberg. Vamos ver se ele entende a minha fala. Gutenberg é um nome esquisito, né? De repente teria que falar Gutenberg. Vamos ver se ele acha que o que eu quero é invenção da impressão. Deixa eu ver se ele capta esta palavra.
impressão está? Vamos ver quem inventou a impressão. Wikipédia, origem, impressão. Apesar de, tu vai ver, vai dar sei lá, eu acho 1600 e pouco, alguma coisa desse tipo. Os chineses já imprimiam há mais de 5.000 anos atrás. Eles já tinham uma técnica de impressão. Só que engraçado que a cultura, né? A cultura oriental e ocidental é meio que separada uma da outra, né? Então os ocidentais, nós no caso, né, dizemos que foi o Gutenberg que inventou a impressão. Mentira, foi os chineses, há muito tempo antes. Mas eu queria saber quando que... Aqui, então vamos falar aqui. Não, depois eu procuro. Já te digo. Só para não perder o tempo da aula e não perder o fio da meada. Os caras não tinham impressora, não sabiam imprimir, eles faziam como os livros? A mão livre. Então tinha cara que era copista. Ele passava a vida inteira dele copiando o livro. Um cara escrevia o livro, o ninja, e o babaca ficava copiando. Copista, coitado. Certo? Passava a vida inteira copiando o mesmo livro. Né? Uma impressora humana. E o cara estava de saco cheio, né? Ele nem gostava de matemática, estava copiando o livro de matemática. Que merda. Aí ele começou a resumir. Em latim eles escreviam o lado do quadrado, então ficava radix quadratum 16 est, fica à vontade. Quanto é que é o lado do quadrado 16, gente? Deixa eu ver se vocês têm razão. Se eu faço um quadrado usando 16 quadradinhos, realmente, 1, 2, 3, 4. 4. Então eles foram abreviando em latim. Chegou uma hora que o copista de saco cheio, né? Ele começou a escrever RQ25, e aí que surgiu a necessidade de um símbolo para representar o igual. Né? Que com o passar dos anos foi colocado aquelas duas barrinhas, uma do lado da outra, duas barrinhas iguais, né? Certo? Para representar um sinal de igual. Quanto é que é o lado do quadrado 25? 5, parabéns. Uma hora de tanto copiar, o cara já não queria mais botar as duas letras, ele usava só a letra R. R36, 6, porque 6 vezes 6. E depois de muitos anos, copista após copista, décadas após década, o R foi se transformando no que hoje a gente conhece como raiz quadrada. Essa é a origem desse símbolo bizarro. O R da palavra radix, que significa lado em latim. Então quando tu acha a raiz quadrada da área de um quadrado, tu procura por quem? Pelo lado do quadrado. Qual é o lado do quadrado cuja área é 100? 10, porque 10 vezes 10 é 100. Beleza? Não dá para acreditar, né? Que um R mal copiado com o passar dos anos se transformou no símbolo de raiz quadrada. O símbolo do igual, como é que se tornou essas duas barrinhas? Cara, aí já é outra história, não sei exatamente, tem o nome dos caras, certo? Na faculdade a gente acaba estudando lá, na faculdade de matemática, não foi a que eu fiz, né? Eu sou engenheiro mecânico de informação. Mas como eu li alguma coisa, lembro, fala o nome do cara, fala como é que outros símbolos que eram usados na mesma época como igual e que caíram da moda e só sobrou esse, certo? Ele conta essa origem, mas eu não lembro desses detalhes. Tipo, por que tiraram mais e botaram o símbolo da raiz quadrada, assim? Pois é, os malucos copiando errado. Já viu a letra dos colegas como é que é às vezes? Imagina um cara copiando um livro, trabalhando daquele jeito, né? Aí o que tu faz? Eu copio. A vida inteira, certo? O cara de repente gosta até de escrever português, copiar um livro de poesia, aí aparece um livro de matemática para o cara copiar. Já está puto da cara. Ele não sabe a matemática que ele está copiando. Ele vai lá e copia de qualquer maneira. Quando um cara pega um livro mal copiado e vai fazer a cópia da cópia, ferrou. O R vira um elefante, pode ter certeza disso, certo? Então é só tu dar uma viajadinha para tu perceber, né, como algumas coisas foram aparecendo na vida da gente, né? Foram passadas aos trancos e barrancos e foram sofrendo modificação. Já viram aquela brincadeira, telefone sem fio? Era isso, cara. Mais ou menos isso, certo? Bom, olha só. Eu falei isso porque se tu lembrar que raiz quadrada, tu quer buscar o lado do quadrado, certo? Tu nunca mais vai esquecer a ideia da raiz quadrada. E tu vê fazendo um desenho, tu pode responder, não pode? Fazendo um desenho, cara. Se tu fizer um quadrado com 100 quadradinhos,
Para ele poder ficar quadrado, vai ter que ter 10 quadradinhos de cada lado. Então, desenhando até o cara acha o valor da raiz quadrada. Beleza. E agora que a gente relembrou o que é a raiz quadrada, inclusive ficou sabendo de onde é que apareceu esse símbolo maluco, a gente pode dizer o que é quadrado perfeito. Quadrado perfeito é um quadrado que tem um número de lados redondinho, inteiro. Ou seja, não são 3,5 lados. Eu poderia fazer um quadrado de 3,5 lados, não poderia? Pego 3 quadradinhos mais metade. 3 quadradinhos mais metade. E fecho o quadrado. Esse quadrado é um quadrado perfeito? Não, porque ele tem 9 quadradinhos inteiros, mas os outros quadradinhos para completar ele ficaram tudo pela metade. Aquele ali ainda ficou um quarto, né? Tu concorda que aquele biquinho ali tem um quarto de quadradinho? Certo? Se tu for analisar, né? Eu pegar um quadradinho desse e dividir em 4 é o biquinho ali. O biquinho não é nem metade, é um quarto de quadradinho. Beleza? Esse aqui é um quadrado perfeito? Quadrado todo torto, nojento. Ai, que bonitinho, ó. 4, 3, nojento, feioso, 3,5. Beleza? Quadrado não perfeito, quadrado horrível, quadrado perfeito, que bonito. Entendeu a ideia? Onde é que surge a parada? Né? Então, quadrado perfeito é um quadrado que tem um lado número inteiro. Só que aí o seguinte, né, cara? Imagina que eu te dou um número bizarro qualquer. Como é que tu vai saber se o cara é quadrado perfeito ou não? Uma das maneiras é tentar achar a raiz quadrada, né? No chutômetro. Mas muito melhor é aplicar a técnica que a apostila te recomendou, que é fatorar. É fatorar. É isso aí, tipo o MMC, só que um número só, né? O MMC seria uma fatoração de 2 números ao mesmo tempo. É bonito. Ou mais. Pode tirar o MMC de 1238 números, né? É verdade. Invenção da prensa. Agora vai. Estamos na página 22, então. Exercício 56. Pegue para determinar a invenção da prensa. Muito legal isso, né, cara? Mas não acredito que eu li 2012. O cara fala e o celular escreve. Coisa boa. Johannes Gutenberg. Johannes? É o Jonas Gutenberg, brasileiro. Johannes, errei por 200 anos. 1398 ele nasceu. Aliás, ele nasceu. E morreu em 1468. Quantos anos ele viveu? 70. Parabéns, garoto. Rápido esse cara. 1398 a 1468. Falei uma vez, o cara por 70. Inventor gráfico alemão. Revolução, blá blá blá. Não quero saber quando que ele inventou, animal. Por volta de... Gutenberg foi o primeiro no mundo a usar a impressão por tipos móveis. Tu pegava cada letrinha, fazia uma placa com as letrinhas encaixadas e por isso prensa. E por isso depois imprensa. Não é isso? Então uma prensa, tu botava uma placa com as letrinhas e ela imprimia no papel. Certo? O cara fez isso em 1439. Eu sou um idiota, eu estou em 2012, não inventei merda nenhuma. O cara em 1439 inventou a maneira de imprimir que a gente conhece modernamente, que até hoje é usada mais ou menos para imprimir jornais e tudo mais. Mas os chineses safadinhos, 5.000 anos antes, já estavam imprimindo livros, usando carvão em pó. Certo? Loucura, né? Os caras já tinham uma técnica bem diferente. Certo? Beleza. Ô amigo, tu imagina se tu usa metade do tempo do MSN, idiota, para aprender através da internet. Ias virar um gênio. Ias virar um gênio. Meu Deus. Se tu for velho um dia e tiver na merda, tu jamais vai se perdoar, porque tu tivesse a ferramenta na tua mão, só não quisesse usasse pro mal, né? E não é, gente, usar pro mal que eu digo, é tu ficar querendo ter prazer com a internet e nunca usar ela para estudar. Tu pode ter prazer com a internet, digo todo tipo de prazer, mas tu tem que primeiro estudar, fazer as tarefas, e depois, o que sobrar, curtir. Aí tu curte do jeito que tu quiser. Aí não é pecado, o pecado é não estudar. Entendeu? Aí é um pecado terrível. Lembra do teu pai, porra, que está trabalhando agora para pagar o colégio quando fraquejar? Né? Lembra disso. Mas tá bom, agora já estou melhor e vamos para a correção tarefa. Aplique a fatoração dos números abaixo e verifique quem é quadrado perfeito. Qual é o primeiro número? 196. A apostila fez assim, ó, divide por 2.
98. Isso. Ah, professor, mas eu tenho dificuldade para dividir por 2. Então faz devagar. O 196 não é 196? Metade de 100. Metade de 90. Metade de 3. E somando... Não é isso? E eu queria que tu fizesse isso mentalmente, com o passar de mais alguns dias tentando fazer isso mentalmente, tu é um ninja da divisão de cabeça. Certo? Então ficou 98, divide por 2, 90 por 2. 49. 45, 8 por 2. 4, 45 por 4, mais 4. Tu viu, né? Eu não queria que tu respondesse, eu queria que tu aprendesse a raciocinar comigo de cabeça, como é que se divide por 2. Certo? Dá para dividir por 2? Dá para dividir por 3? Por 5? Por 7 dá, né? Que é o próximo número primo. Dá 7 e 7 dividido por 7 dá 1. Chegou e acabou a fatoração. Forma fatorada do 196. 2 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. E a apostila te ensinou que como é que tu determina se é quadrado perfeito? Olha para os expoentes. Se os expoentes são todos pares, é quadrado perfeito. Se tiver um maldito ímpar, não é. Como são pares, é quadrado perfeito. Tu vê, cara, não é difícil. E se a gente treinar bastante, a gente vai ficar ninja em fatoração. Qual é o próximo número, por favor? 400. Vamos lá. Divide por 2. Por 2. Por 2. Por 2. Por 5. 1, 2, 3, 4. 2 na quarta. 5 ao quadrado. São pares, então é quadrado perfeito. Ô professor, como é que é? Por que isso? Por que se for par é quadrado perfeito, se não for não é? Tá na Bíblia? Não tá não, olha só. Eu vou te mostrar por quê. Porque se o número pode ser escrito dessa maneira, quer dizer que tu pode escrever ele como 2 vezes 2 e 7. E aí pode botar um 2 e um 7 para um lado, um 2 e um 7 para o outro. 2 vezes 7? 2 vezes 7? Isso prova que tu consegue descobrir um número vezes ele mesmo, que dá o 196. O fato de os expoentes serem pares mostra que tu pode desagrupar em duas partes iguais, certo? Ou seja, raiz de 196 é 14. Afinal, na hora de extrair a raiz quadrada na forma fatorada, bastaria dividir os expoentes por 2. 2 dividido por 2? 1. 2 dividido por 2? 1. Ficou 2 vezes 7, que é 14. Já estou até me adiantando. Fala, querido. Tipo, mas na prova, se a gente deixar 2 ao quadrado vezes 7 ao quadrado, dá 7. Não. Se eu pedir a raiz de 196, eu teria que dizer 14. Certo? Eu dou, claro, eu não botaria todo errado, mas eu daria uma descontadinha. Certo? Continuando, qual é o próximo número? 0,09. Ih! Peraí, não. 0,09 não dá de fatorar. Ah, tá, mas por que fatorar o 9 ser 0,09? 9 e 100. Ah, legal. Primeiro tem que eliminar a vírgula do número. Então eu vou fatorar o 9 e o 100. Se o 9 e o 100 forem quadrados perfeitos, o 9 sobre 100 também é. Fatoração do 9. Divide por 3, dá 3. Divide por 3, dá 1. 3 ao quadrado. 9 é quadrado perfeito? Claro. 100. Ô, professor, como eu sabia que era, eu só respondi que é. Errasse. O exercício pedia para tu fatorar. Se tu não fatorou, vai pagar o preço logo. Fala. Professor, eu faturei só 9 e depois eu fiz a... Sim, não, sem problema. O que eu quero... Eu entendo, daria pro cara resolver desse jeito, entendeu? Eu entendi o que tu fez e tu, de certa forma, acertou. O que eu quero te dizer, para a gente fazer a prova completa de que esse número é quadrado perfeito, a gente primeiro tem que transformar ele numa fração e ver o numerador e o denominador. Você acha que a maneira está de parabéns, eu entendi o teu raciocínio. Divide por 2, 50. por 2, 25. por 5 5. e por 5, 1. O senhor está morrendo, está desesperado? Sim, falta de tempo. Por isso que eu tenho que fazer agilmente na tua casa, tu fez com calma, bonitinho.
Agora tu só está corrigindo, né? Ver se tudo correu bem. 2 ao quadrado vezes 5. Já que o 100 também é quadrado perfeito devido aos expoentes serem pares, eu concluo que o 9 centésimos é quadrado perfeito. Beleza. Próximo. 1000. Isso vai dar uma faturação infinita, tão grande, né? Divide por 2. Ufa, já dividiu pela metade, coisa boa. Divide por 2. 125, né? Metade de 200 é 100, metade de 50 é 25. Portanto, 125. Faz todo o sentido. E agora? Divide por quanto? 5. Por 3 não dá? Não, né? 5, 6, 7, 8. A soma dos algarismos é 8, então é por 5 que dá. 25. Divide por 5. Divide por 5. 2 na terceira, vezes 5 na terceira. Opa! São ímpares os expoentes. Bastava que um deles fosse ímpar. Não é quadrado perfeito. Essas questões são chatas, eu confesso. Bem chatinhas de fazer. Eu lembro que na tua idade, para mim, era um sofrimento dividir o número por 2 ainda. O senhor nunca tinha me explicado que estava de pensar daquele jeito, ou pensar em dinheiro. Eu era bom em dinheiro, meu problema era número. Eu não sabia que era a mesma coisa também. Certo? E aí, então, para mim era um parto. Cada faturação era, ai meu Deus, dava uma preguiça. Mas isso é porque tu tá enferrujado. Na hora que tu fica fera, tu fatura bem rapidinho. Se a faturação expoente for 1, É ímpar, um é ímpar, aí o cara, né? A definição de par e ímpar. Par é um número que dividido por 2 dá resto 0. Ímpar é um número que dividido por 2 sobra resto. Né? E 1 dividido por 2 não dá para dividir, já sobra resto 1, né? Então o 1 é ímpar. Galera, letra E. 168. 168. Vamos dividir por 2. 84 por 2. 42. E por 2. Por 3. E por 7. 1, né? Vai ficar 2 na terceira. Já não é mais quadrado perfeito. 3 na 1 não é de novo. Então, também já não é. Então, tudo ímpar. E uma pena, ele deveria ter colocado vários pares de um ímpar, né? Para o aluno perceber que basta que um deles seja ímpar para arruinar tudo e ele não ser quadrado perfeito. Tá ali. Ah, não, tudo bem, querido. Sem problema, quando não tem nada, a gente supõe que é um. Parabéns, uma ótima observação. Não é quadrado perfeito. Próximo. 0,25. 0,25. E a gente sabe que isso é a mesma coisa de 25 sobre 100. O 100 eu não vou fatorar de novo, porque é loucura. Não, aí é piratão, cara. Fatorou aqui, fatorar de novo, não. Aí fatora o 25. Não fatoramos o 25 ainda? Não. Não, né? Até sim, mas vamos fingir que não. Ó, 25 dividido por 5 dá 5, dividido por 5, né? Então 5 ao quadrado. Como 100 já era quadrado perfeito e 25 também é, 25 centésimos é quadrado perfeito. É verdade. Podia ter pegado, observado, raciocinado, né? E completado, com certeza. Tem mais uma? Mais uma? Não. Não, agora Beleza. Vamos ao próximo então.